Você já fez aquela promoção que achou que ia arrasar, botou o preço lá embaixo para vender um monte e às vezes até vendeu, ficou entusiasmado que a loja ia bombar e depois viu que o resultado foi bem baixinho, que não sobrou dinheiro, que aquela correria só gerou cansaço? Já aconteceu isso com você? Ou diferente, viu que o concorrente estava botando o preço lá em cima e disse, opa, eu vi que eu não posso estar torrando o preço. Eu vou dobrar o preço do meu para gerar valor, vai ser maravilhoso. E aí botou e o que aconteceu? Não vendeu. A questão do preço é algo bem significativo e que é uma dor muito comum para os nossos negócios, para o nosso varejo da moda. E hoje eu estou aqui para falar justamente sobre isso. Meu nome é André de Souza Machado, eu sou responsável pela SGE, Soluções em Gestão Empresarial, e nós somos uma consultoria que atende muito varejo em mais de 15 anos de história. Hoje, no nosso vídeo, é mais um da nossa série voltada específica para o varejo. Nós vamos falar sobre isso, a precificação e como ela pode lhe ajudar a ter lucro no nosso negócio, que é isso que a gente quer. Eu vou começar falando sobre os 3 pontos principais de erro mesmo, de equívoco que a lojista e que o lojista muitas vezes faz na hora de definir preço. O primeiro deles, cobrar baixo demais, achando que com isso vai vender e vai gerar o dinheiro suficiente para manter o negócio. Gente, isso até pode funcionar se o volume for absurdo de venda, o que não é o caso. Como assim um absurdo de vendas, André? Eu vendo com preço normal 100 mil reais por mês. Se eu gerar essa promoção, eu vou vender 500 mil reais. Aí a gente pode conversar que uma promoção ousada pode ter sentido. Agora, é o caso? É isso que acontece no seu varejo? Normalmente não é. Então essas promoções sem conta, sem cálculo, elas não levam a lugar nenhum. E o segundo ponto é justamente esse. Não calcular efetivamente o custo do meu produto. E além do custo do meu produto, entender quanto que eu preciso ter de margem em cada produto para conseguir sustentar a minha despesa fixa. Usando um termo técnico, vocês já sabem, quem me acompanha, que eu evito ao máximo, mas é só para a gente saber o que eu estou falando do tal do markup. Quanto que eu tenho que colocar em cima do meu custo, e para isso eu tenho que saber o custo, para que eu tenha o resultado que eu preciso no meu negócio em cima de um determinado volume de venda. E o terceiro ponto, esse, quem me acompanha nesses anos sabe que eu bato muito, é olhar para a gama do vizinho. Então o terceiro ponto é copiar o preço da concorrência sem fazer conta. Não, gente, não. Entenda, você é dono do seu negócio. É importante, é fundamental saber o que acontece no seu negócio. Eu não sei se a concorrência está ganhando dinheiro, não está, a qualidade do produto, se ele está tendo lucro, se está tendo prejuízo, o volume de vendas, eu não sei. Às vezes a concorrência está milionária e quer mais é torrar dinheiro mesmo e não está nem aí se tem lucro ou não. Será que você pode se dar esse luxo? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Então vamos observar esses 3 erros comuns. Vender um produto com preço baixo demais, não conhecer o custo do produto e quanto deve colocar em cima e copiar ações, e aí eu estou falando de preço da concorrência, simplesmente olhando e botando igual. Evite esses 3 erros, a gente já está começando muito bem o nosso vídeo de hoje, que vai ter muito mais que isso, mas é que aqui eu já trago 3 pontos fundamentais. Vamos em frente. Agora eu vou falar de algo bem importante que vale ouro no nosso vídeo de hoje. A fórmula da precificação. Tcharam! Vamos tratar aqui de uma forma super prática. Ai, lá vem ele com um monte de fórmula, coisa horrível. Não! Nós vamos falar de uma forma simples, como eu posso entender a precificação. Eu já vou começar dando um alerta. Cuidado com uma série de planilhas que existem por aí e que tentam fazer realmente uma fórmula mágica com relação a preço. Infelizmente, elas têm uma lógica por trás que não se aplica na realidade. Se você já tentou usar alguma dessas planilhas e a coisa não aconteceu na vida real, você sabe o que eu estou dizendo. Se você não passou por isso ainda, cuidado. Vamos então à nossa fórmula mágica de precificação da forma mais simples possível. Primeiro ponto para entender quando eu falo em precificação. É fundamental que eu saiba o custo do produto. Se eu estou falando com empresas aqui que compram para revender, é fácil, eu vou pegar o custo que o produto tem de chegada da minha loja. Se eu estou falando com empresas que produzem aqui algumas peças, é fundamental que você perceba qual é o custo efetivo da produção de cada peça. Agora, cuidado com uma armadilha aqui.
é o custo direto. É o tecido, são os insumos, é isso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui do valor da mão de obra daquela costureira que está fazendo isso, caso ela receba um salário fixo. Eu só vou colocar aqui o custo da costureira se eu pagar por peça, se eu terceirizar essa produção. Tudo certo. Se eu tenho produção em casa, a conta é diferente, nos chama aqui depois nos comentários que a gente troca uma ideia nesse sentido, ok? Vai ser sempre um prazer, é sempre um prazer poder ajudar. Primeiro ponto, então, entenda qual é o seu custo direto. Segundo ponto, defina qual é a margem necessária para o seu negócio. Vamos devagar aqui, porque eu não quero deixar nada disso aqui complexo nem difícil, você sabe que eu tenho asco disso, não gosto. A gente tem que falar aqui uma linguagem boa e que fique legal no vídeo para todo mundo. Se o meu produto custa R$100, por quanto eu tenho que vender ele para que eu consiga cobrir o meu volume de despesa, eu consiga manter o meu negócio com as vendas que eu consigo fazer? Olha só o que eu estou trazendo, porque esse é o raciocínio por trás de qualquer formação de preço, tá, gente? Quanto eu tenho que ganhar por cada peça vendida, para que, com o volume de vendas que eu consigo fazer, eu consiga pagar a despesa do negócio e ter lucro. É isso. Então é essa conta que eu tenho que fazer. É óbvio que o ideal aqui é a gente ter uma ferramenta mais sofisticada para poder enxergar isso, mas a grosso modo a gente pode entender muito bem a lógica e você já pode começar a fazer isso, essa revisão hoje no seu negócio. E como é que a gente faz? Eu tenho um volume de vendas hoje no meu negócio de, vou falar um número, R$200 mil na minha loja. Vendo R$200 mil na minha loja, muito bem, que legal, muito bacana. Eu tenho uma despesa fixa, eu vou facilitar a nossa conta aqui, para o interesse não é complicar nada. Eu tenho uma despesa fixa e mais um lucro que eu quero para o meu negócio. Olha só o que eu estou dizendo, o lucro que eu quero para o meu negócio, tá? Pegou? Então é isso. Lucro não é assim, sobrou. Quanto eu quero? Eu tenho um faturamento de 200 e eu tenho uma despesa fixa, vou botar uma despesa bem em cima lá, bem alta, de 100. Então, eu estou dizendo que eu faturo mais ou menos 200 mil e que eu tenho que pagar 100 de despesa fixa. Já falei no vídeo anterior o que é despesa fixa. Corre lá e dá uma olhadinha. Por quanto eu tenho que vender o meu produto, quanto eu tenho que ganhar em cima? A conta é meio lógica, né? Se eu estou comprando o produto a 100 e tem que sobrar a metade disso, metade do que eu vendo para pagar a despesa, eu tenho que botar no mínimo 2 vezes em cima nesse meu exemplo. Então eu vou comprar o produto a 100, eu vou vender ele a 200, porque se eu vender 200 mil vai sobrar metade desse valor, e aí já deduzindo imposto, comissão, todo o resto que eu tenho que colocar, eu vou botar isso na formação de preço para que eu consiga cobrir essa despesa. Eu vou dizer aqui, o pessoal depois vai me matar, mas manda aqui, se quiser, eu mando até uma planilha para você para ajudar a fazer essa conta de uma forma mais fácil. Não tem problema, só nos pede. Nos pede que a gente manda essa planilha. Mas a lógica por trás dela vai ser sempre essa. Quanto eu tenho de faturamento, média, não é chutar um valor lá em cima, quanto eu tenho que botar em cima desse volume de venda que eu tenho para cobrir minha despesa fixa, gente, é isso. Manda aqui no comentário quem quiser que eu vou mandar uma planilhazinha que faz isso, vai usar essa lógica perfeita e a gente manda um e-book ainda falando um pouquinho mais sobre isso, falando como fazer essa conta. Mas a conta que eu quero que você pense aqui é essa, ok? Eu vou fazer agora algumas considerações que são muito importantes a respeito de preço e que eu não posso encerrar esse vídeo aqui sem fazer. Preço, gente, ajuda a definir o valor que as pessoas, que seus clientes percebem sobre a sua marca. Em muitos casos, eu tenho condições de cobrar e é ideal que eu cobre mais do que o necessário para que as pessoas tenham uma percepção de valor melhor da minha marca. Eu tenho um cliente, quando ele vê esse vídeo aqui, ele vai se identificar e vai saber aquele que eu estou falando. Ele tem condições de cobrar muito mais do que o que ele coloca do custo dele, que é 4 vezes, tá? É uma briga a nossa reunião, porque eu tenho insistido nisso. Cobra mais, você vai vender mais se cobrar mais, porque o cliente vai perceber valor. Esse cliente começou a me ouvir em determinados produtos. Gente, adivinha o que está acontecendo? É muito bacana. Ele está vendendo mais do produto. Não é que ele está faturando mais, ele está vendendo mais quantidade, porque as pessoas começaram a entender valor. Mas eu estou dizendo que eu tenho que aumentar todos os preços? Não. Eu estou dizendo que para definir preço é fundamental que você conheça o seu público. O preço tem que estar ligado à percepção de valor que as pessoas têm e que eu quero que elas tenham em cima do meu produto. Quando isso é para mais, é ótimo. O problema é quando isso é para menos. Quando o meu público tem uma percepção de valor do meu produto muito menor do que o que eu quero que tenham.
E aí é necessário talvez fazer até um reposicionamento da marca, mudar o público, mudar o produto, e aí você tem que fazer um trabalho minucioso e detalhado para isso. Mas o que eu quero dizer aqui, nesse curto espaço de tempo no vídeo, é: entenda que quem define preço, e isso, grava isso, quem define preço não é o André, não é SGE, não é nenhum consultor financeiro, nenhum contador. Quem define preço é o seu cliente, é a sua cliente. Quem define preço é mercado. Entenda o que o mercado quer pagar pelo seu produto, eu tenho certeza que você vai vender mais se isso for saudável. Se não for, refaça as contas e, se precisar, repense o seu negócio. Faz sentido tudo isso? Eu acredito que sim, né? Se tiver qualquer dúvida sobre qualquer um dos temas, André, gostei daquela ideia da planilha, eu quero um e-book, eu quero... Nos chama aqui, a gente tem um material complementar rico, porque são muitos anos fazendo isso. Vai ser um prazer disponibilizar isso aí para você, trocar ideia com você. Se quiser bater um papo, nos chama que alguém da equipe vai entrar em contato com você, ok? Muito bom estar aqui com você. Logo a gente vai ter mais um episódio, continua assistindo a gente, porque tem coisas muito importantes para você lucrar mais no seu varejo, tá legal? Um grande abraço e até a próxima!